Hoje vamos esclarecer muitas dúvidas sobre a RCPLP. Eu trouxe um profissional aqui especialista nesse assunto e não é só porque ele é advogado de imigração aqui em Portugal, não, mas também porque ele é a prova dessa autorização de residência. Ele tem a RCPLP. Por isso que eu estou recebendo hoje aqui novamente no canal o Dr. Tiago Soares. Muito obrigada. Tudo bom com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui novamente, poder auxiliar e trazer informações úteis para essa população imigrante, né? É isso. Hoje vamos falar então sobre os direitos, vamos falar sobre as limitações da RCPLP e também entender aí essas mudanças que foram aprovadas no parlamento no finalzinho do ano. Vamos conversar sobre tudo isso. Eu já trago a primeira pergunta aqui, doutor. Eu recebo muitas perguntas em que as pessoas falam que elas tinham a manifestação de interesse, fizeram a troca para a RCPLP e desconhecem que a própria CPLP já é uma autorização de residência. Muitas vezes eles perguntam: Ana, como é que eu faço para ter minha autorização, sendo que já tem a RCPLP? Então, eu queria muito começar esclarecendo o que é a RCPLP, quais são os direitos dessa autorização de residência. A RCPLP, como o próprio nome já diz, AR, Autorização de Residência. CPLP, porque ele é uma autorização de residência especial para quem é membro de um país que fale a língua portuguesa. CPLP, países comuns de língua portuguesa. Ok? Brasil faz parte, como eu sei que grande parte são brasileiros que assistem aqui, mas também moçambicanos, angolanos, cabo-verdianos, enfim, quem fala português tem direito à residência CPLP. O que é a residência CPLP e onde ela está prevista? Lembra lá atrás, eu vou começar lá do início, mas de forma bem resumida. Quando a Inglaterra saiu da União Europeia, através do Brexit, o que aconteceu foi que os ingleses que cá moravam em Portugal ficaram numa situação de: olha só, não sou mais europeu, sou europeu, mas não estou mais na União Europeia. O que eu faço agora? Rapidamente, o governo português precisou criar um sistema para legalizar esses ingleses que aqui estavam. E aí criaram um sistema parecido com o da CPLP, que eles entravam online, submetiam, pagavam um book e pronto, resolvido, saíram um papel que era a sua autorização de residência. Não muito distante disso, a gente sabe que qualquer europeu que não seja português, mas que queira morar em Portugal, precisa ir na Câmara, fazendo um certificado de registro de residência. Que o sistema é parecido, mas ele é ligado à Câmara Municipal de cada concelho. E aí, depois de um bom tempo, veio a possibilidade da criação de uma residência para países que falam língua portuguesa, que têm a mesma matriz cultural de Portugal. E qual foi a ideia de resolver isso de forma simples, rápida e objetiva? Criar um sistema baseado em algo que já existia. Um sistema online que, o mesmo que ajudou a auxiliar e atualizar as residências dos ingleses, e também que facilita a entrada de outros cidadãos europeus em Portugal, mas que precisam também ter uma residência, então fizeram um papel com um QR Code, um código de autenticação, que é uma residência, autorização de residência CPLP. O problema todo é que ela é um papel. Então a RCPLP ela é exatamente no mesmo formato do papel, um certificado que os ingleses que vivem aqui em Portugal têm, por exemplo, ou que outros europeus, é bem parecido, um certificado que você sai em papel, faz ali no sistema e consegue tirar, só que específico então para a comunidade de países de língua portuguesa, é isso? Exatamente. A grande diferença é que quem é e mora na Europa, que é europeu, tem as suas facilidades por ser europeu, pode circular, pode lá e para cá. Os CPLPs não têm essa prerrogativa, essa facilidade, muitos precisam de visto para circular em alguns países da Europa. Mas o sistema, a base do sistema é exatamente a mesma. Uhum. Eles usaram de maneira prática um sistema que eles já existiam, que eles já tinham e que eles puderam. Inclusive, eles fizeram com os ucranianos também, quando eles chegaram por aqui, também foi um sistema como esse. Então, o que eles fizeram foi regularizar, legalizar um monte de gente que estava aqui em Portugal com a manifestação de interesse, que são de países de língua portuguesa, eles deram essa prioridade para essas pessoas e colocaram ali de forma... A gente falou muito aqui na época, né? Em meses, foram mais de 150 mil pessoas legalizadas através dessa autorização de residência. Em um mês bateu 150 mil pessoas legalizadas. Mas, olha só, não é só para quem tinha manifestação de interesse, era para quem também
tem visto de Uhum. residência. Inclusive, quem tem visto de residência está entrando hoje com visto de residência tem a possibilidade de submeter um processo de residência PLP e ter ali 2, 3 dias na mão. Exatamente. Então eu vou falar aqui, eu vou trazer um e-mail que eu recebi, uma mensagem que eu recebi recentemente, onde eu falo, né? Eu trouxe um vídeo onde eu falo sobre a missão da AIMA específica para manifestação de interesse, e um seguidor ele colocou um comentário assim: fomos enganados com a CPLP e as pessoas que chegaram bem depois da gente já está aguardando o cartão de residência. O fato da RCPLP ter vindo nesse formato de papel e não de cartão, eu sei que realmente frustrou muitas pessoas. Tem a questão do reagrupamento familiar, que nós vamos conversar sobre isso, que ainda é um direito que não está sendo colocado em prática para quem tem a RCPLP. Mas a gente sabe que tem pontos negativos, coisas a melhorar, e também tem pontos positivos, né? Queria que o senhor fizesse aí uma análise para a gente não esquecer e ficar bem claro o que tem de bom e de ruim na RCPLP, até mesmo como o senhor falou, quem chega hoje com visto pode fazer imediatamente a troca e ter uma autorização de residência. Então, vamos colocar tudo isso na balança e fazer essa análise? Vamos, olha só. Eu estou até com esse meio aqui, essa frase, né? Fomos enganados com a CPLP. Não é bem assim, tá? Acho que a única parte do enganados que de fato aconteceu foi que quando criaram o decreto e regulamentaram a CPLP, criaram um modo de como seria, como funcionaria, deixaram claro, e por escrito, inclusive tem os documentos, se quiserem depois eu compartilho com vocês, que a CPLP você poderia fazer viagens como turista para o espaço Schengen, para outros países, pelo intervalo de 180 por 90. Até porque quando a gente fala que a gente vem residir no país, que a gente vai ter uma residência, a gente não está utilizando aquele tempo de turismo que a gente tem no visto de turista para qualquer outro lugar, que é um prazo de 90 dias. Então, de fato, nessa parte, houve um pequeno equívoco do governo e logo depois ele disse que ele tirou o corpo fora e falou: olha, não há garantias que vocês vão poder viajar. Ou seja, quer dizer que a França pode ser que não aceite essa residência, pode ser que a Bélgica, pode ser que a Alemanha não aceite esse novo formato de residência. Mas o mais interessante é que ela legalizou muita gente. Estou falando agora da galera da manifestação de interesse. Num tempo muito curto. Essas pessoas estavam 1 ano, 2 anos a esperar um agendamento, a esperar uma análise do seu processo, que não tinha a menor previsão de quando aconteceria. E já estavam há 1, 2 anos sem usufruir dos direitos que Portugal oferece a um cidadão de residência em Portugal, como um direito aos abonos da segurança social, como ter o número de utente e poder utilizar a saúde pública como se nacional fosse como residente legal. Então, comprar um imóvel, comprar um carro, ter a conta bancária e poder financiar essas coisas, enfim, a residência CPLP, ela veio e foi como uma onda. Quem entrou nela surfou essa onda, e foi o meu caso, inclusive. Tá? Eu entrei com visto de procura de trabalho na ocasião, fui cobaia de um processo. Quando abriu a CPLP, fui lá e converti, fui cobaia do processo, não precisava fazer, fiz porque eu achava que eu precisava fazer para sentir a dor que o meu cliente sentiria quando acontecesse qualquer coisa. Hoje, poderia dizer que estou sofrendo as consequências disso. A sua consequência que eu estou sofrendo é que ela está provocada por um decreto-lei. Ela já está bem se dando papel, como está todo mundo, inclusive as residências de cartão. Mas a residência PLP, ela veio ajudar muita gente. Ela ajudou muito mais do que prejudicou. E essas pessoas que converteram esse PLP, depois quiseram voltar atrás, voltaram para a manifestação de interesse, elas ficaram equivocadas nesse sentido, porque elas começaram a iniciar uma vida como legalizadas em Portugal. Depois quiseram se deslegalizar, voltar atrás, como assim? Por causa de um cartão? Então, não é bem assim. Era fato que o governo ia mudar isso o quanto antes. E, de fato, foi aprovada uma lei que a gente vai falar daqui a pouco, que as coisas vão mudar. Mas, a segunda parte do e-mail, hoje quem tem manifestação de interesse está guardando um cartão de residência. É verdade. Vai guardar por quanto tempo? E aí entra uma outra pergunta. Antes de ter essas missões da AIMA, que está aí tentando correr para legalizar 400 mil pessoas, que hoje já legalizou em torno de 200, 300 mil pessoas, né? Entre esses números. Antes já não estava emitindo cartão, voltava já a culpa na Casa da Moeda, que a Casa da Moeda estava atrasada. E agora que tem 300 mil cartões para emitir? Quando que vai emitir? Todo mundo colhendo dados biométricos.
Agora, o que a gente tem de informação? A GNR, a PSP, a AIA, o PRN, sabem o teu e-mail, o teu telefone, onde você mora, sabem tudo de você, sabem tua altura, tem tua foto, tem tua assinatura, tem teu passaporte atualizado. Então, e agora? Como é que vai ser? Você acha que eles vão pegar e vão liberar um cartão para você assim rápido, em 90 dias úteis, como eles dizem que vai acontecer? A gente já sabe que isso não vai acontecer. Mas vem outra bomba aí pela frente, que é a bomba da CPLP. E eu acredito que a CPLP vai passar à frente e vai ter prioridade. Isso é fato. Porque a CPLP não carece de análise processual. As manifestações de interesse que foram para as missões da AIMA, elas ainda serão analisadas. Não é porque você pagou um duto e foi lá e coletou dados biométricos que você tem a sua autorização de residência aprovada, não. Teu cartão só vai chegar depois que o teu processo for analisado, for aprovado. E o pior de tudo é que você nem sabe o status desse processo, porque você não tem como consultar. Sim. E quem optou lá atrás em fazer já a troca da RCPLP, é o que o senhor disse, já consegue fazer a conta no banco, a compra de financiamento do carro, a compra da casa com muito mais facilidade. A gente sabe que muitas pessoas conseguem muitas coisas com a própria manifestação de interesse, mas, por exemplo, os abonos sociais, né, a contribuição na segurança social, eu coloquei algumas coisas aqui só de estar já regularizado, legalizado, saber que se for parado a qualquer momento numa operação, em alguma situação, tá ali a RCPLP, que é uma autorização de residência. A gente, às vezes, vê alguns comentários e dá a impressão de que a pessoa acha que a CPLP está abaixo da manifestação de interesse e não é, de fato, a situação, né? Então, a RCPLP já é a autorização, já é a legalização de você no país. Então, eu sei que há muito desconhecimento, principalmente de empresas, de próprias instituições públicas, né? E essa situação em que a pessoa conhece muito mais a manifestação do que a CPLP. Então, você vai com a CPLP, ela fala, não, mas cadê a manifestação? Essa desinformação, essa mudança o tempo inteiro do governo, antes é a manifestação, agora é a CPLP, agora tem que ir para o cartão, agora tem que... Cada hora vai mudando uma coisa e parece que as empresas não conseguem acompanhar, né? Então, a gente vê muito... Os pontos negativos eu colocaria que é muito essa falta mesmo de informação das organizações. Portugal tem essa carência de publicidade do ato jurídico. Mas, assim, fazendo uma analogia, a gente se conhece há 3 anos, você conhece seu marido há 20. Se eu te perguntar, quem você confia mais? No seu marido ou no seu amigo que você conhece há 3 anos? Para fazer alguma coisa para você. Esquece que ele é marido, não. Vamos supor que você conhece ele há 20 anos. Então, a manifestação de interesse é o marido. Você conhece ele há muito mais tempo do que a CPLP. A CPLP tem 2 anos. Ele é um bebê. Agora, mesmo assim, de forma muito rápida, a informação da CPLP se alastrou, porque foram de cara 150 mil imigrantes informando, ensinando ao banco, às instituições privadas, ensinando aos bancos, ensinando às empresas privadas que podem contratar com a CPLP, ensinando o que é a CPLP. Por isso que, de forma muito rápida, a própria União Europeia, o próprio Parlamento Europeu já se atentou que existia um documento novo que Portugal já tinha emitido. E até hoje não atualizaram a lei que regula a entrada e saída de pessoas, que eu já cansei de falar, que é a 399 de 2016, até hoje não mudaram, está lá previsto. O CPLP é uma exceção, é um título de residência que é uma exceção que um Estado membro do Parlamento Europeu pode criar. Então, a própria residência para os ingleses é desse tipo. Agora, infelizmente, as pessoas reclamam por causa da falha de comunicação do governo com as empresas não se atualizam, o RH das empresas não se atualizam com relação à CPLP, não se atualizam com relação às legislações vigentes. Hoje a gente tem um problema da CPLP caducado, um problema da tradicional caducada. Você também não consegue renovar cartão. A gente sabe que até dia 30 de junho a gente está vivendo nesse limbo. Não tem o que fazer. Estamos todo mundo no mesmo bolo. Quem tem cartão ou quem tem a RCPLP, se já está vencida, está prorrogada por um decreto. Então, é o mesmo decreto. Nada muda quanto a isso. Agora, no finalzinho do ano passado, nós vimos aí alterações, mudanças muito positivas para o modelo da RCPLP, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas alterações que foram aprovadas no parlamento. Bom, a gente teve um projeto de lei que foi colocado inicialmente, se eu não me engano, no dia 11 de novembro, ou dia 10 de novembro, acho que foi no dia 11 de novembro.
E esse projeto, na hora da votação, eu vou falar um pouco desse projeto que eu achei muito interessante. Na hora da votação, eles encontraram contradições políticas e legais, e falaram, vamos mudar para a Constituição, para a Comissão de Constitucionalidade. E aí a gente vai avaliar o que pode ser feito. E lá as coisas mudaram de fato. Mas o que é interessante é que nesse projeto de lei, vamos falar que era um catatal de folha assim, tá? Dentro desse catatal de folha assim, tinha uma no meio que falava sobre esse CPLP, um artigo. E, obviamente, lá no preâmbulo falava da equiparação, enfim. O interessante é que, quando a gente falava desse projeto de lei, que equipararia a CPLP a uma residência tradicional. Por quê? Apesar de, na legislação, a gente não precisar equiparar, porque o peso das duas, a validade das duas, o direito das duas é igual, na prática, isso de fato vem acontecendo, é um pouco diferente, e o governo já entendeu que houve uma confusão nisso, e está tentando corrigir. Então, eles querem equiparar a validade atualmente, é 1 ano da CPLP, que é tradicional, são 2 anos, renovável, CPLP por 2 mais 2 é tradicional, 2 mais 3. Eles querem equiparar a validade da CPLP à tradicional. Então, inicialmente, quando houver a regulamentação após a assinatura do presidente, inicialmente a CPLP vai ter 2 anos e vai renovar por mais 3, e assim sucessivamente. Aí 3, depois 5 e 5 vai. Segundo ponto é que a CPLP vai sim se tornar cartão. E baseado no artigo 87. Vai ser o cartão no formato que o regulamento europeu trouxe, que é o formato do regulamento 1030, com a foto, dados biométricos, NIF, NIS, utente e tal, e tudo aquilo que você já conhece. Então, isso traria a possibilidade de viajar livremente como turista e também poder fazer os trabalhos de forma destacada. A CPLP também faz trabalho de forma destacada, quero deixar isso claro. Tem vários clientes que têm destacamento para trabalhar na França, na Bélgica, e eu ajudo eles com isso. Enfim, isso funciona. A CPLP tem o mesmo direito, ponto. Mas, sendo um cartão, vai chegar na França, vai pegar uma imigração lá na França, uma polícia, uma fiscalização, vai mostrar o cartão, eles vão reconhecer com mais facilidade e vão evitar problema. Então, de fato, isso é um ponto muito positivo. E o terceiro ponto, que eu acho que é o principal, que trouxe muita confusão, é o artigo 75. Sabe o que mudou nesse artigo 75 da lei atual para aquilo? Uma palavra. O sentido do artigo é o mesmo. Quer dizer que membros da comunidade CPLP poderão solicitar a residência em solo português, desde que tenham entrado de forma regular e não tenham antecedentes criminais. Entrar de forma regular entrar ou com visto, para aqueles que precisam do visto, ou com carinho de entrada regular. Não entrou de forma irregular, não veio com barquinho, remando, não passou na imigração. Tá? Deixando bem claro essa... Ou seja, mesmo aquele que está falando que está vindo turistar, se ele passou na imigração, ele entrou de forma regular. Sim, ele entrou de forma regular. Porém, aí eu vou entrar nessa questão mais a fundo já, e aí vocês vão entender o que eu vejo de forma política e jurídica, qual foi a conclusão que eu tirei disso aí. Porém, nesse mesmo projeto de lei, quando falava desse artigo 75, o resto desse catatal todo de folha falava em mandar imigrante para fora, imigrante ilegal. Nossa, você está ilegal? Bora. Você está ilegal? Devolve. Você está ilegal? Sai. E criando um mini CEF, ou seja, uma mini polícia de fiscalização. Inclusive, já houveram fiscalizações em endemia super criticada, estão pegando imigrantes na rua, estão fazendo fiscalização, multando, solicitando que voltem para o seu país, enfim, estão fazendo tudo isso, inclusive por causa desse projeto de lei que já foi uma ordem para as coisas andarem. Não faz sentido o governo dizer, no seu slogan de campanha, que está de portas abertas, mas não escancaradas. Não faz sentido criar uma agência de fiscalização de imigrantes para expulsar imigrantes ilegais. Não faz sentido acabar com o processo de manifestação de interesse e dizer que vai liberar para turista entrar e se legalizar por meio da CPLP. É completamente contraditório. E aí, depois, no dia 18 de dezembro, e a Comissão de Constitucionalidade trouxe ali ao grande final desse projeto de lei, que eles tiraram algumas coisas das competências da GNR, da PSP, mas mantiveram esse quesito sobre a CPLP, as atualizações em equiparação à CPLP tradicional.
Ótimo. Falta o presidente assinar e falta isso ainda uma regulamentação. O que é regulamentação? É uma lei que explica para a gente como que vai ser a aplicabilidade disso. Pode ser que na regulamentação eles tragam, olha só, para ter CPLP agora, precisa entrar com visto sim, precisa ter atividade aberta ou contrato de trabalho, precisa disso, precisa daquilo. Pode ser que eles criem todo um rol de documentos. Eu acho que isso vai acontecer. Mas, estou falando muito, mas eu preciso trazer esse detalhe. Mas o principal é que não tem nada vigente com relação a isso aí. Não adianta vocês virem como turistas, acharem que vão se legalizar aqui, porque não vão. Hoje ainda não. E, no meu ponto de vista, isso não vai acontecer tão cedo. Na verdade, não vai nem acontecer essa possibilidade de brasileiros timorenses entrarem como turistas e legalizarem aqui. Por quê? Entrar de forma legal é quando você cumpre com a intenção do seu visto. E, inclusive, as pessoas estão esquecendo do ETIAS. O ETIAS vai ser uma autorização de viagem que é para turista. Se você vier como turista para Portugal e vai ter que fazer o ETIAS, que vai pagar 5 ou 7 euros, se eu não me engano, você já vai chegar em Portugal, vai já se aplicar no sistema SES, que é um sistema que está sendo implantado nos aeroportos, não vai ter mais carimbo no passaporte, vai ter uma coleta de dados biométricos digitalizada no próprio aeroporto, vão escanear seu passaporte e vão perceber que você tem um ETIAS, que você entrou como turista. E se você ficar depois do prazo do turista, você, por mais ter entrado de forma regular, você tinha uma intenção, você ficou ilegal. E talvez você não consiga fazer uma residência CPLP. A residência CPLP, ao meu ver, vai ser para aqueles que vêm com visto de residência adequado. Até porque não teria esse monte de gente aí aguardando visto lá no Brasil se eles tivessem tentando liberar todo mundo como turista. Isso já é uma outra questão que tem que ser Olha, são discutida. tantas camadas, ainda tem essa questão, né, de quem está pedindo visto, está lá aguardando há muito tempo e a gente fica tentando montar esse quebra-cabeça, esse cenário. O que o governo está fazendo? Como assim ele vai liberar para todo mundo, sendo que quem está tentando vir com visto está há meses aguardando uma resposta? Então, primeiro de tudo, essas mudanças todas, tanto da RCPLP para o cartão, quanto para a possível liberação da CPLP para todos, incluindo os turistas, não temos data e não temos regulamentação, como o senhor disse, para essas alterações que foram aprovadas no parlamento. É isso, assim, o caminho de como será, nós não temos nada disso. Não temos nada disso, nem previsão, nem vislumbre de como isso vai acontecer. O que eu acredito que vai acontecer agora, no primeiro momento, é o que fizeram há um tempo atrás, quando criaram a CPLP. Falaram para você o seguinte: olha, quem entrou, fez manifestação de interesse até 31 de dezembro de 2022, pode fazer CPLP. A partir dali, ninguém podia mais. Ou quem entrou com visto de residência a partir do dia 31 de outubro de 2022. Eles criaram janelas, né? Eu acho que eles vão criar uma janela dessa para liberar aquela opção sem visto. Falar, olha, quem entrou, vamos supor, quem entrou a partir do dia 1º de janeiro de 2024 até dia 30 de junho de 2025, vai poder se legalizar por meio da CPLP, desde que, aí no processo, quando você abrir, tem que comprovar. Tem a NIS, NIF, trabalhar de trabalho, eu acho que vão fazer dessa forma. Eles devem legalizar quem está aqui, porque a gente tem o direito está ali. O artigo 75, no 87A, o direito está ali. Ele existe a possibilidade de legalização em território nacional. Mas os pré-requisitos não estão dispostos. E aí, só fazendo um parênteses aqui, essa questão da liberação da CPLP, ela já constava, já vinha antes uma situação de permitir, mas eu queria muito entender o que no parlamento, de fato, o que mudou, porque o senhor falou, veio uma mudançazinha ali numa palavrinha e tudo mais, o que antes permitia e agora passou a permitir com essa mudança no parlamento? Por que todos os meios de comunicação falando vai liberar para turista? E por que antes não se falava sobre isso? Temos resposta? Eu vou ser muito franco. A única coisa que mudou foi a equiparação para cartão. A liberação de turista ou não, isso não tem nada escrito na lei. Nada que diga que vai ser dessa forma.
ao meu ver, foi uma interpretação bem equivocada de duas mídias jornalísticas daqui de Portugal. Uma é Portugal-Brasil, inclusive, eu não vou citar nomes, que causaram esse alvoroço e já vão causar sérios danos a famílias. Inclusive, soube de pessoas que estavam pedindo seus processos de visto de volta, que estavam cansados de esperar, para vir como turista. Vão se lascar? Vamos deixar bem claro aqui, isso não está acontecendo na prática. Quem entra como turista hoje não consegue nem tirar o NIS, que é o documento básico ali para você fazer, para você começar a trabalhar, ou seja, não vai conseguir trabalhar de forma formal mesmo, né, legalizada. Estão acontecendo muitas operações e é por isso que é um quebra-cabeça que a gente fica tentando montar mesmo, porque a gente olha as atitudes do governo e todo o discurso, né, dos pontos fundamentais desse governo ter ganho foi justamente falar que ia deixar de estar escancarada a porta da imigração, né? Então, a porta não ficaria fechada, mas também não ficaria mais escancarada como eles criticavam o governo anterior. Então, pensar em tudo isso, eu acho que para quem está no planejamento, eu acredito que o senhor concorda muito comigo, quem está no planejamento deve continuar no planejamento, deve continuar imaginando, pensando qual é o visto, dando entrada nos processos, vendo o que se encaixa no seu perfil, até que a gente tenha qualquer liberação mesmo do governo, uma regulamentação, algo, porque nem as mudanças que foram aprovadas no parlamento foram assinadas ainda. Não. E, além disso, se você reparar, a Europa inteira está começando a ter um movimento de fechar as fronteiras. Você vê o movimento da criação do ETA, né? ETA e o cara. Você já começa a perceber que eles querem controlar quem entra, quem sai, até como turista. Eles querem ter esse controle. A Amsterdã, Holanda, já teve um fechamento de fronteira terrestre. Enfim, atualmente, existe um movimento para controlar a imigração. E é isso, nível Europa, não é nem só nível Portugal, porque é também, né? Portugal também está com esse discurso de um maior controle, de vir com visto, de dar a via verde ali para quem faz parte de profissões que são interessantes para o país, e isso é geral, a gente tem essa noção, né? De que é muito estranho que seja exatamente assim, abrir ali uma parte e falar, pode vir qualquer pessoa sem nenhum critério. E ainda teve essa questão de abrir, né, a parte de brasileiros e timorenses vão poder entrar como turista legalizado. Eu questionei. E nas próprias matérias eles dizem fontes internas mencionadas. Cadê as fontes? Se elas mencionaram mesmo, fala aqui, expõe. Sabe por quê? Isso causa um problema. A notícia ruim, a notícia mal interpretada, que é o que todo mundo queria ouvir, ela viraliza. Então, eu vejo perfis crescendo, espalhando esse tipo de notícia. Enquanto a gente não tem algo concreto, se o primeiro-ministro chegar, olha só, pronunciamento, brasileiros e timorenses vão poder entrar de fato como turistas e se legalizar em Portugal. Se isso não acontecer, a gente tem que tomar cuidado. Tá? A mídia, infelizmente, está interpretando de uma forma equivocada, está espalhando uma notícia que eu não acho que tem que espalhar, está queimando largada, vamos falar desse jeito, né? E Sim. Eu não acredito que isso vai acontecer dessa forma, já expus os motivos, tem vários outros motivos por trás disso, políticos e também jurídicos, que não deixaram isso acontecer. Então, tem que ter cuidado. Sim. Então, o que temos de fato é as mudanças da autorização de residência CPLP para o cartão, a validade. Não temos ainda as orientações de como vai acontecer na prática vai ter esse mutirão, como é que vai funcionar para chamar todos esses milhares de pessoas que têm a RCPLP para ir lá, colher a biometria, transformar em cartão. Ainda não tem isso, mas tem como fazer uma suposição do que pode acontecer aí, o que o senhor imagina que possa acontecer? Eu acredito que vão utilizar os mutirões das missões da AIMA para fazer a coleta de dados biométricos. A minha única preocupação, de fato, é com os cartões de residência, que eu não sei como fazer. A Casa da Moeda não consegue suportar isso, não tem capacidade humana nem de equipamento para fazer isso. Isso já está claro para todo mundo já há alguns anos. Né? Mas
eu também estou prevendo, isso são previsões minhas, tá? Não estou dizendo aqui que vai ser assim ou que vai ser de outra forma. Eu acredito que eles vão aproveitar porque já está funcionando, já está acontecendo. E deixar claro um detalhe, né? Uma grande diferença entre a manifestação de interesse e a CPLP, nesse caso de coleta de dados biométricos. A CPLP, você já é residente legal, o teu direito já existe, ele está ali. A manifestação de interesse, você não tem direito ainda. Você tem uma manifestação de interesse, um processo que vai ser analisado, e se for aprovado, vai ter o cartão de residência. Já a CPLP, não. Se você for coletar dados biométricos, você já vai ter certeza que você vai receber um cartão porque você já é residente legal. Por isso que eu acho que sim, é um coringa, é um trunfo. Você já ter a residência CPLP, vai ficar aguardando não sei quantos meses para ter um cartão. Agora, se você já veio com agendamento, você vai lá. Então, aproveita. Agora, existem pessoas que já conseguiram transformar a RCPLP e ir lá e conseguir pelo cartão. É apenas através da ação judicial? Tem que mostrar algum motivo específico, alguma emergência para conseguir essa situação? Excelente questão. Quando a gente converte a RCPLP para cartão, a gente não faz um cartão da CPLP. A gente faz um cartão baseado em outro artigo, 88, 89, enfim, a gente vai avaliar qual artigo se adequa a você. Seria voltar, né, a uma eventual manifestação de interesse e fazer aquele julgamento acontecer em tempo hábil, e não um processo de manifestação de interesse, aquele que a gente não tem ideia ou previsão de quando vai acontecer. E sim, para pessoas que são residentes CPLPs, que trabalham no transporte internacional de cargas, né, caminhonistas, ou trabalha de forma destacada para a empresa portuguesa em uma obra na França. Essas pessoas, para terem esse processo de destacamento e a validade e não sofrerem as consequências de uma fiscalização nesse país fora de Portugal, levando em consideração que o decreto 41A, que prorroga as validades, todos os documentos de residência, vistos, etc., só vale dentro de Portugal. Então, se você tem uma residência CPLP, a gente entra com uma ação para você e pede para que ela transforme num cartão baseado em qualquer artigo, seja até o 122, desculpa, o 122J, né, que é aquele que você tem uma residência, tem residência a cada mais de um ano e tem o direito a uma renovação. Já seria um cartão. O que pode é você adaptar e adequar o artigo legal e que tem um cartão no modo do Parlamento Europeu para que você não sofra as consequências de uma fiscalização, de uma coima ou até mesmo de uma deportação. Então, a ação judicial traz essa possibilidade do agendamento. Essa situação sendo através de uma ação judicial mesmo. Sempre. Hoje, a AIMA só responde com ação judicial, infelizmente. E essas pessoas têm conseguido receber o cartão num tempo ok, ou também estão nessa fila aí e que ficam meses e meses e meses à espera? Não, olha só. Quando a gente faz uma ação judicial, a gente não pede só o agendamento. A gente pega o agendamento e a consequente emissão e atribuição de um cartão de residência em tempo X. E aí eles têm que cumprir. O juiz, quando manda, ele manda, né? Diferente de nós. A gente pede e a gente é ignorado. Mas o juiz, quando manda, é aquele chicotinho, tá? Certo, perfeito. Então, bom saber que tem pessoas que mesmo com a RCPLP já conseguiram fazer todo esse processo e estão trabalhando de forma destacada. Esse é um assunto maravilhoso, tem muita gente que manda dúvidas sobre isso também, a gente pode conversar. Ir para outro país desde que esteja trabalhando para uma empresa portuguesa. É isso, assim, em resumo do resumo. Exatamente. Eu vou dar um exemplo, inclusive, eu tenho já alguns processos desse, mas um processo eu achei muito interessante. Ele trabalha para uma empresa portuguesa, só que ele está destacado por 3 meses na França. E ele tem aquele documento A1, que é um documento francês, feito pela Seguridade Social e pelo governo da França, um documento A1, que permite que ele fique na França trabalhando para aquela empresa. É uma obra, por exemplo. Ele é um profissional da construção civil e ele está acompanhando uma obra lá. E acaba os 3 meses ele tem que voltar para cá. E aí ele vem, renova o A1, passa 3 meses aqui e depois volta lá. E aí fica fazendo toda essa operação. Existem muitos profissionais muito qualificados que moram e trabalham em Portugal, que a empresa fala precisa dele no outro lugar da Europa. E a Europa tem, né, essa facilidade de jogar. São funções que não existem tantos profissionais por aqui, eles precisam de estrangeiros, então, com certeza,
a situação de conseguir. Eu acredito que deva ter própria empresa que possa entrar com essa ação junto com o empregador, né, para solicitar essa documentação e conseguir enviar para outro país, né? Nesse caso, foi a empresa que me contratou para fazer esse processo. O processo de destacamento é a própria empresa que faz, mas a renovação da autorização de residência, nesses casos, a gente consegue renovar por via judicial também. Não é só trocar CPLP pela tradicional. A gente consegue renovar até quem tem a tradicional e já caducou e não abre renovação, a gente consegue renovar comprovando que ele precisa daquele documento válido porque ele está trabalhando de forma destacada em outro país. Uhum. Doutor, para finalizar a nossa conversa, eu queria muito saber sobre as pessoas que já estão em Portugal, que não conseguiram fazer a manifestação de interesse a tempo, pessoas que inclusive chegaram depois de junho com o fim da manifestação, ou seja, nem pelo regime transitório aí vão ser reconhecidas, recompensadas, né? E inclusive depois de toda essa situação da imprensa divulgar que a RCPLP estaria liberada para os turistas, eu vejo que muita gente está chegando no país nesse exato momento contando já com isso. Nós temos alguma orientação se elas poderão de alguma forma ser beneficiadas aí com a RCPLP ou realmente é o que o senhor disse, aquele site lá pode ser que libere para uma parte, pode ser que não libere para todo mundo? Alguma previsão disso? O que essas pessoas precisam fazer para se regularizar aqui em Portugal? Tá, então eu vou falar da minha prática, tá? Eu acho que é mais fácil de falar por mim, de como eu tenho trabalhado nesse sentido, do que de forma geral. O que acontece? Se você chegou em Portugal antes do fim da manifestação de interesse, não conseguiu fazer a manifestação de interesse, ou se você chegou, submeteu, começou um processo e não enviou o processo, ou se você chegou depois, mas você tem NIF, NIS, contrato de trabalho ou atividade aberta, está com o tributo para o país, ou seja, vamos supor que você tenha tudo que seria necessário para uma manifestação de interesse. Mas você sabe que esse processo não é mais viável, não é mais possível. Então, detalhe, você tem que ser brasileiro ou membro da CPLP. Então, a gente consegue hoje fazer uma ação judicial, solicitar um agendamento para que aquela terceira opção seja liberada por força de ordem judicial. Porque o direito está lá. Ele não está sendo respeitado porque o sistema não está aceitando. O sistema está lá brevemente disponível, mas brevemente já está há mais de 2 anos. Não pode ser assim. Então, juiz, olha só, esse sistema vai sair pronto quando? O cara está aqui, está laborando, está agregando para o país, está pagando aqui seus tributos, só não pode usufruir de direito nenhum. Aí o juiz vai lá, olha só, vem cá, me explica isso aqui. Aí, geralmente, graças a Deus eu tenho tido êxito em tudo isso, e a gente tem os despachos, AIMA, em 7 dias, traga aqui uma resposta para isso. E a AIMA não tem muito o que responder. O que ela vai falar é que o sistema está assim, assado, o governo ainda não liberou. Não é culpa do estrangeiro que o governo não tem liberado. A culpa é do governo. E aí o juiz vai pegar e vai sentenciar. Vai falar, olha, a AIMA não tem muito o que fazer. A petição do cara que está, ele tem o direito, está aqui na lei. Então, pois é isso. Está na lei. Está na lei. Não está ainda num sistema prático ali onde esteja disponível para todo mundo, mas na lei está. Então, através de uma ação judicial, é possível, é claro, dependendo de cada perfil, do que a pessoa está fazendo aqui, como é que está sendo essa vida dela por aqui, é possível, através da ação judicial, solicitar-lhe uma resposta da AIMA para um agendamento. Sim, é possível. Olha, essa eu não sabia. Não, eu não imaginava realmente que já tivesse andando através da ação judicial uma situação dessa. Então é até bom que a gente compartilhe tudo isso aqui com os nossos seguidores. Há muitas pessoas numa situação como essa. A gente fica aqui torcendo para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Para quem já mora aqui também, porque a gente também quer ter um tipo de controle, de segurança, não é uma liberação para qualquer pessoa, acho que não é interessante para ninguém que seja uma liberação de qualquer forma, né? É interessante que existam regras ali, mas é isso, algumas coisas nós já temos certezas, outras ainda a gente vai precisar aguardar os próximos capítulos de Portugal, porque tem muita mudança sempre por aqui, é impressionante.
É isso. Doutor Tiago, eu agradeço assim imensamente. Muito obrigada por vir mais uma vez aqui conversar com a gente, esclarecer todas essas dúvidas, todas essas questões que a gente fica, às vezes a gente vai ficando meio doido assim de tanta informação que Portugal mexe com a gente. É verdade. Portugal é um eletrocardiograma de legislação e informação, né? É verdade, é um tal de tira casaco, bota casaco, muda isso, muda aquilo, aí volta lá. Então, eu agradeço imensamente por vir mais uma vez. Os contatos do Dr. Tiago Soares estão aqui na descrição do vídeo. Se você precisa aí da sua assessoria para o visto, se você já está aqui, quer entrar em contato com o Dr. Tiago para saber aí sobre a ação judicial contra a AIMA, tá tudo aqui, entra em contato lá com o Dr. Tiago. Eu agradeço mais uma vez a sua visita e sabe que é sempre bem-vindo por aqui. Muito obrigado. Precisando de suas ordens, de qualquer coisa, só fala. É isso, eu sou Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. A gente se vê na próxima. Tchau!